Salve, salve galerinha, um jogo que vale pra caralho, jogo que vale muito entre Damwon e Psg Talon. Por quê? Basicamente, se a PSG ganha esse jogo, ela está praticamente garantida nos mata-matas. E se a Damwon ganhar esse jogo, e aí tipo assim, ela joga a porta dos desesperados pra Mad e pra C9. Se a Damwon ganha esse jogo, ela garante praticamente, calma aí, que ainda tem um confronto direto amanhã entre ele e a Royal, mas eles se colocam numa posição muito boa para garantir o primeiro lugar do grupo no Rumble Stage. E isso pra eles sim, isso sim vale muito, tá? A Psg Talon, ela tá jogando, literalmente a cada jogo que a Psg Talon joga, eles estão jogando melhor que o anterior. Isso também não quer dizer que as outras equipes não estejam evoluindo, que foi o que a Royal mostrou para eles. Então a Royal também evoluiu. I can fully understand why they want to prioritize this here again. The response from Psg Talon will be the Lee Sin and Morgana. Então assim, ó, 2 Power Picks no lado da PSG, mas o Rumble ainda está disponível. Aí eles podem invadir com a Morgana? Podem. Mas sabe? Se eles pegarem outro mid laner muito forte de early game, muda completamente a parada. Aí sim, a PSG pode invadir e inclusive deve invadir. Kai'Sa Nautilus, laning phase padrãozinha, forte pra caramba. Zaya é interessante. O Doggo já tá usando esse campeão demais contra a Kai'Sa. Mas também temos que admitir que os times estão aprendendo a manobrar em volta dela já, né? Mas dessa vez é muito importante ressaltar que você não tem um jungle de engage, você não tem um jungle de gank, você não tem um Volibear, um Dir, você não tem aquele jungler que vai entrar na composição da Damwon, da PSG, quer dizer. Então isso já muda e dá uma janela para que a Damwon se prepare com esses próximos 2 picks para tentar cancelar essa Zaya do jogo. Unless you're super worried about something else, is you just ban what you've already picked and try to narrow that champion pool, try to eliminate difficult matchups and really set yourself up for success. Well, they will eliminate that. 7 do top é um bom counter do Lee Sin, é um campeão que consegue ganhar dele nas fases de jogo. E o Jace é um campeão que, digamos assim, como eu posso dizer, o Jace ele não ganha do Lee Sin cedo, porém ele escala mais longe que o Lee Sin, tá? E novamente eles acreditam que o Rakan foi uma boa escolha, é uma boa escolha e que dá pra fazer funcionar. Eu acho que o Rakan, inclusive com essa Morgana na jungle, já se torna bem mais interessante. Porque aí você passa a ter Rakan com a Morgana com o Black Shield. Você joga o Black Shield no Rakan e fala, vai meu filho, voa. E aí sim você tem um combo. Mas falta um complemento de dano em área eficaz para essa composição funcionar. Falta alguma coisa assim que seja bruta de mid lane para fazer essa composição funcionar e fluir perfeitamente. Eu não acho que o Victor é uma boa opção aqui. Orianna pode ser uma opção legal, mas eu não acho maravilhoso, não acho aquela Brastemp. E isso daqui é o que eu queria ver. Isso daqui é o que eu quero ver do Maple. Se ele pegasse o Yasuo... o Sylas não é ruim. O Sylas efetivamente não é ruim, tem muitas ultimates boas para ele roubar. A laning phase dele vai ser ruim, vai ser meio chata, vai ser bem chata. Mas... muito bom. Muito bom. Ele pode sim colocar esse Sylas para jogo. Se você olhar para o Sylas, ele tem a ult do Nautilus, a ult do Rumble e a ult do Gnar para roubar. As 3 ultimates são imensas e totalmente poderosas e potentes para o jogo.
São ultimates com potentes diferentes, mas são perfeitas. E agora você tem um elemento de teamfight, você tem agora sim um mid laner que consegue teamfightar muito bem, e você tem essa dobradinha de double support que pode fazer um estrago legal. Novamente, composição da Damwon tem long alcance com Zoe Rumble e tem um foco excepcional em pick-off, tá? A luta deles, eles querem que você entre, queime o seu cartucho e depois eles viram a luta em você, tá? Porque a luta deles depende muito de estarem livres para lutar. Eles não podem entrar nessa composição da PSG sem cuidado, eles não podem entrar nessa composição da PSG se eles ainda tiverem recursos a utilizar, tá? Então eles precisam inibir a entrada para depois fazer. A composição da PSG, entretanto, ela tem esse Lee Sin, que vai trazer muita pressão de early game, muita força de lane. Ele não traz um elemento de poke, ele traz um elemento de disrupção e flanqueamento. Então esse Lee Sin pode simplesmente botar um alvo na cabeça da Kai'Sa e falar: você, bate um papo ali com o meu time. Sabe? E isso é muito forte, muito, muito forte. E basicamente, vamos ver. Mas no geral, a PSG, apesar de ter curto alcance, ela também é uma composição na qual você não pode entrar sem cuidado. Você não pode entrar sem cuidado. O lado bom, o lado positivo é que nem a Zoe nem o Rumble precisam entrar, mas o resto do time inteiro precisa entrar para funcionar. Então é bem perigoso, eles precisam estabilizar na lane phase. Eles, quando eu digo é a PSG, eles precisam forçar esse Rumble para não deixar ele entrar no jogo, não deixar ele participar. Você vê o Barry já fazendo o guarda-costas ali. He was dominant for them internationally for many, many years. The LMS at that time, as it was kind of known as the LCK killers, right? And was them who would always kind of find these upsets against the LCK teams. They would often fall short against some of the other regions. Lembrando que realmente essa região foi a região que foi campeã do mundo na Season 2 com a Taipei Assassins. Na época se chamava LMS. E eles foram campeões em cima da Coreia, tá? Eles foram campeões em cima da Azubu Frost, que era um timaço da Coreia, um super time, monstruoso. Então, ok, uma boa agressividade. Bottom side lane control for Damwon. But yeah, the Conqueror on Rumble often not the greatest choice compared to Dark Harvest, compared to Predator. Rumble de conquistador de novo. Isso é bem estranho. Ele pode ter errado a runa, mas não espero que isso tenha acontecido duas vezes no mesmo campeonato. Então ele acredita, por ter muitos campeões melee, né, 3 campeões melee, eu acho que o Rumble acredita que ele vai tirar um bom valor desse conquistador. As Ghost and Barrel hit level 2 off of that last minion, that means they will continue to have this lane control, continue to have priority. E essa pressão para pegar nível 2 primeiro, para pegar e neutralizar o time adversário foi muito importante. As Barrel and Ghost will be able to shove this wave up, get this crashing into the turret. And yeah, that'll just be some missed EXP and gold here for Doggo very early. Nossa, o Doggo vai ficar bem atrás nessa lane ainda. Meu amigo. That's you lose the lane now. You don't get to actually play in the 2v2 for the rest of the game. 18 to 4 CS. Kind of difference. You go back, you don't o Doggo não podia ter dado esse B. Eles estavam com medo de um dive do Rumble, é isso mesmo? Porque ele começou topside, não tinha como ele dar dive. Sabe, e o Zoe tava preso no mid. Tipo, simplesmente não faz sentido, meu amigo. Doggo just didn't feel comfortable. He was perhaps worried about the potential of a dive coming through, which if you're making the evaluation that I will get dove here, that would be game ending. Whereas this is more of like the hiccup where you're going to lose in the 2v2, but you know, you can still come back. It's not a game ending type play. It's a, all right, we got to be scared for the rest of this 2v2, but you can still hopefully scale. E o Hanabi, obviamente, ele não vai comprar a troca
Porque ele vê que o Nar tá chegando no Mega. E no Mega o Nar peita o Lee Sin. Por mais que no Mini ele esteja a 1Q da morte, por assim dizer. Locks Damwon into top 2 going into the knockout stage. It gets them in there, and for those who are not familiar with the way that it works, whoever comes out on top in the Rumble stage gets to pick between 3rd and 4th as who they want for their opponents. Ah, e vale ressaltar o seguinte, isso daí eu não sabia. Nesse Rumble Stage, quem ficar em primeiro escolhe o adversário entre terceiro e quarto. Isso é muito importante mesmo. These teams are the heavy favorites. So you do, if you get first, get to pick who you play between 3rd and 4th, which is a big deal. But really, at the end of the day, you really want to dodge RNG, you want to dodge Damwon if you have to fight them. You want to dodge each other. You're hoping it's going to be in the finals there, as Hanabi taking the rough end of a trade. We'll see if Doggo can be able to kind of just catch up here. He has done well to O Lee Sin ainda tem que pegar o chicote ferrifarpo para poder botar pressão na lane. Mas o wave clear dele vai ficar cada vez melhor. E agora é o momento do Khan sair disso. Muito bem acertado. E escoltam o Khan até ele sair dali. Muito bom. That was actually a really nice binding though from River. The anticipation on the crunch there, jumping behind him, lands the binding, that does force the flash. I like that Hanabi and River did not actually flash in because he was about to go Mega so he'd get the bonus health anyway, and he still had a couple hundred health with almost no mana on River, your spells are on cooldown. So if you overcommit there, that becomes actually a bad play at the end of the day. A PSG precisa recuperar principalmente os níveis do Doggo, que ainda está muito atrás, muito atrás. Mas com esse push, eles garantem... Com o push do mid do bot, eles garantem segurança para esse Rumble, tá? Que é uma coisa que a gente viu faltar para esse campeão nos últimos jogos, tá? A gente viu faltar muito para esse campeão nos últimos jogos. So they've done a great job of just kind of stabilizing. Nothing more came from that early base. He will catch up in CS. It will be completely fine. Yes, they couldn't contest in the 2v2 as far as actually scrapping, but it didn't matter whatsoever at the end of the day because there was no punish on that. There was no dive to deny all of that experience and wave kind of coming in. So good stuff from Doggo, and at the end of the day, a Zoe está se garantindo no purificar, que obviamente foi uma spell perfeita para ela nesse livrinho. Beryl will try to freeze this wave here in the bottom lane. Kaiwing does everything he can to make sure that is not the reality, and the melee minions will be forced into the range of that turret, so a couple of those will be popped before Ghost is back in range. So the big deal here, though, Doggo had to cancel his base because Kaiwing couldn't push it in by himself. So he actually had to cancel his base, and he still hasn't bought. So he's still on Endurance Blade as his combat power versus now a Serrated Dirk plus a longsword on top, right? Yeah. So that is actually the biggest deal, is that looks like a nothing play. You're like, well, who cares? They reset the wave. But yeah, Doggo can't fight. He's got no power. And you can see Ghost stepping forward. River is here to cover, so they want to push in this wave one more time, then get a base off, because Doggo is very weak right now. And here they go. Barrel's decided to go in. Kaiwing goes for the knockup, but the flash out from Barrel's going to keep him safe. River has the ulti, but the Soul Shackles will not get the stun on. TP's coming in. Kaiwing with a flash away, down to 100 HP. Doggo's now the target. A nice dredge line, and they make sure again. Both Showmaker, Playmaker. Double kill for Damwon. Wow, that is. Sabe qual foi o pior? Foi exatamente no momento que o Showmaker, que o Maple deu TP pro mid. This tiny little play that you're like, well, that doesn't really matter. It's an incremental thing. Who cares? That just turned into a double kill in bot lane because Doggo could not get back to base. PSG were unwilling to allow them to have a hard freeze because Beryl does this move. Doggo must cancel his recall. He must push him back to get that wave in. Then Damwon, no, we've already reset. Let's make it happen. Let's force a fight. They're going to win any fight that happens as long as it's even numbers. So they have TP on Showmaker, they call Canyon down, and there's just no world in which PSG win that fight. Damwon played that to perfection. This is all that snowball effect from that early recall that did happen.
É, a bot lane da PSG já tá, de certo modo, injogável. Então, pra PSG voltar pra esse jogo, jogar bem, eles têm que focar muito recurso no Hanabi, tem que focar muito recurso no Maple. E o Maple com essa bota de MR, bem questionável. Vai reduzir muito o potencial de cura do Sylas. Vai ser um campeão que ele não vai conseguir fazer aquele efeito de tanto W que ele queria usar. Kaiwing tries to get away, but Canyon's got the kill. Backing up now as he's overheated. Nautilus ulti coming through. Ok, jogar com Hanabi, o potencial de early game deles. E é isso. Double kill back over to the mid laner of Damwon yet again. They lose their jungler, but it don't matter. None 5-2 here in the game. Showmaker is fed. He also killed off the Rift Herald there, and he picks up the Rift Herald, so he can actually drop Herald and take plates for himself. He's already 4-0. This is getting to that danger zone where Zoe drops this Herald, gets a couple more plates, you complete a super early Mythic, and you're kind of at that power level where sleep equals death, right? And it just gets to that point where e eu não sei se nesse jogo, eu acredito que a runa ideal para Zoe, a runa não, o mítico ideal para Zoe aqui seria talvez o Glacier Eterno. Shelly charge bugged out. Yeah, Shelly charge straight up bugged out. They're going to pause. Yeah, that's a bug. Yeah. Shelly went to charge and then her model glitched, sort of half charged and didn't do anything. So yeah. I think what happened was because it was dropped directly on top of the tower, it was in melee range, and so it begun the charge animation, and then it looked like there was some sort of glitch where it is like, oh, I'm in melee range, time to start an auto. So before the charge actually completed, it looked like it began an auto attack. And as a result, the charge did not complete. Now, I'm not 100% Relaxa, galera, o jogo tá no beta. O jogo tá no beta. Quando sair do beta, eles consertam, tá suave. Hopefully, we can, chrono break right before it gets dropped. And so nothing Eles provavelmente vão resetar o tempo, tá? Redrop it a little bit different, or maybe even redrop it in the same position and we don't have an error. Because that is a big deal, right? That's 2 plates. That's an extra kill on top. It's a lot. Yeah. It's smart to pause, right? Yeah. And it's also a more easily assailable mid lane tower where now all of a sudden if Maple dies or even gets pushed out, you just finish off the turret because it's very low. So, this is an important game for Damwon. They want to secure top spot. They want to be able to decide who they play in the knockout round of the 3rd and 4th place team. So I always respect the player's decision to pause there. If you're not even sure, even if you're not positive that it's a bug, but something weird happens, you should pause, check with the refs. That's what they're there for, and they can sort it out and hopefully make sure that the right decision. Só falta eles dizerem, não, era assim que era para ser mesmo, não é bug. Even if it doesn't decide the game, if it affects your mental, that can be a big deal too. Yeah, that's 100% a tilter. O Showmaker tá rindo. Que porra é essa? Ele não tá tiltado, tá suave. Right hook that takes off 12 health from the thing. That's a bad deal. I'm not gonna take that deal. It's like one of those, those punching games when you go to the arcade and you can see how Tá, você vê também, isso daí é bem legal, achei bem importante também. Ressaltar que normalmente os computadores ficam bem mais perto do que isso, tá? E dessa vez eles estão mais distantes, eles estão respeitando as regras de distanciamento social. Aqueles que são exatamente 2 metros entre cada computador. Claro que isso é meio inútil quando os jogadores vão se abraçar depois da partida, mas tudo bem, né? Mas eles se abraçam depois com máscara, né, pelo menos. Says 10 minutes, everybody's brain says the real time, which is 200 years. Because that's the experience Psg Talon are about to have walking along with 100% HP. E eu acho que eles vão retornar o tempo. E a gente vai voltar logo antes do Arauto, do Arauto ser jogado. Justamente para que a Zoe possa arautar de novo e o Arauto e rezar para o Arauto não bugar, né? Não fazer aquela trollagem de novo.
Well, those Zoes that are in the conversation for best Zoe world are the ones who exclusively get access to the alternate named ability. It's an upgraded ability, much like Kaisa gets, you know, but you have to be really good. And really instead of stats in game, you have to have stats in real life on the champion in order to cross the threshold and get the evolution of the ability. Exactly. For me, it does the opposite because I'm never going to hit that. So it actually just... There's no tooltip when I mouse over the I refuse the to Zoe. believe you are a literal world champion. You have World of Warcraft NPCs named after you. I refuse. You are slandering yourself, and nobody talks trash about my friends. Not even my friends. I refuse. I like that. That's some real ride or die, bro love stuff going on. You know what? I take it back. You've hyped me up enough. I can do it. Hell yeah, bro. Hell yeah, that's what I'm talking about. We can queue up some Zoe. First time. All right, we're going to be looking at that, but right now, league officials are investigating the pause, seeing what's going on with Shelly, seeing what's going on with temos essa pausa bonita. We're going to send things back over to the analyst desk. Hello? No, we want to hear more of Captain Flowers and the Sale going crazy. That is prime pause content. Yeah, true bros indeed. We love it. Sticking up for each other. So yeah, we're going to take over. I'm actually, I would love to listen to them a bit more. But, you know, we gotta keep it serious. But this is, in fact, a very serious game, of course. Yeah. PSG is still fighting to get through because they haven't locked their spot yet. And Damwon Kia is locking to look top 2 in the group stage or in the Rumble stage, rather. So we will talk about the game while the league officials are investigating. Let's pull up the draft now. I've been very impressed with PSG in the last couple of games that they have showed. But what has seemed to be instrumental for them to do well is controlling that mid lane. Was that possible with the Sylas pick that came out? And then how did it vamos lá, evolve in the guys. actual game? This Sylas pick kind of confused me a lot. Yes, you've got now ult, Rumble ult, and Nautilus ult, so you've got a lot of ults to work Eu with. acho que o Yasuo era melhor na composição. Really good job into Sylas in the lane phase, so definitely struggling there. You could see he was down 10, 15 CS, so he was able to roam around. And I think that Damwon are off to a great lead at the start of this early game. PSG obviously picking up a win here would be huge, right? To lock in the 4th or 3rd place that they're looking at. And they have managed to take down RNG, right? But they haven't managed to take down Damwon. O Yasuo, tipo, ele traria uma ameaça de dano físico melhor pro mid. Here that I'm just gonna swat away. Yeah. Towards me. Ele traria it's actually attacking me. W. Okay, we need to pause the analyst desk, I think. So, Lyric, what did you think of the draft specifically? And also the O W do Yasuo anula praticamente a composição inteira da Damwon. A única coisa que ele não anula de fato são os auto-ataques, o Mega Nar, né? E o Rumble. Mas você nulificaria muito o potencial da Kaisa, potencial da Zoe, potencial do Nautilus, porque você pode engolir a âncora dele com escudo de vento. Eu acho que agora a gente vai retornar ao jogo. Agora sim! We might be back in game, so there was a chrono break initiated to reset the game to 10 minutes and 8 seconds, and that's what we're seeing, so the casters are gonna take it over. Mano do céu, velho. All right. Thank you, Shocks. Welcome back, everybody. We are back in the game. As you can see by the mid lane turret's health, Shelly finally learned how to charge at the damn thing correctly. Now we're ready to go. E agora sim a gente tem uma Zoe muito grotescamente na frente. Let's see how it shakes out here. Let's go, Shelly. Way to be. Good hustle out there. You'd love to see it. Por enquanto também é importante ressaltar um fator que eu não tinha notado. Que o Rumble está com 100% de kill participation. 100%, mesmo tendo morrido. Ele participou de todas as kills da Damwon até o momento. Almost 3 full minutes still left of play time, you would almost assume that Showmaker will get that one guaranteed. Claro, eu poderia mencionar que só a Zaya não participou de kills da PSG. Mas, né? I think are going to be pretty largely dependent upon Doggo in this one. He is behind. 100% de 2 sempre será muito menos que 100% de 5, né? Depend upon the mobility, the difficulty that there is to actually dive someone like Doggo in this game. You know, if the Zaya gets fed, you could start to deal with that front line, but the zoning potential that they do have is really tough to deal with. And the thing that really complicates the problem is not only are you quite down in the gold,
E essa build do Sylas vai complicar o potencial de criação de jogada dele, sabe? É uma coisa que ele queria muito, que é poder pressionar, poder criar essas coisas, só que sem a redução de cooldown dessa bota, ele vai demorar mais pra ter o E, vai demorar mais pra ter o W, vai demorar mais pra ter o Ultimate, e consequentemente ele não vai mais ser tão eficaz quanto ele podia ser. Supondo-se que o Sylas consiga chegar na Spike do nível 16, ele teria Ultimate a cada 20 segundos, praticamente, com a build correta. Então, é meio, né, assim, meio. Or a miss smite, right? If Zoe just hits a paddle star onto one of your carries, chunks him by 75%, sorry, Dragon's done. Yep. You're not going to be able to win a fight now, right? It's this champion alone. The way that Zoe can warp the game if she's fed, the way that she can create such incredible pressure. E a única resposta, tá, a resposta eficaz que a PSG tem para Zoe é flanco. É pegar um flanqueamento com o Hanabi. Caso contrário, a Zoe, ela não tem motivo para se colocar em risco. Porque mesmo que você dê um pick-off nela quando ela der a ult pra frente, ela volta, ela continua voltando. Ela toma um stun e volta, sabe? Então não adianta muita coisa, não adianta nada na realidade. A não ser que você possa dar follow-up depois e matar ela na volta, aí é uma coisa. Mas é depender do erro do oponente e não do seu próprio potencial de criação de jogada. The Ocean Rift is actually really good for Zoe because there's more pockets of vision to hide from. There's more angles that you could be coming from, especially when you are behind, that you have to watch out for. You know, it's so tough for PSG to actually maintain vision in the river when they're down. And now there's even more brushes that you have to worry about the Zoe popping out of, landing asleep, about Nautilus coming out of, and hitting a hook. Because, as you said, e vai ter uma troca de torres aqui. Bot pelo top. Ela é bem padrãozinha. Você vê que o que acontece? A Damwon aceita a troca e não toma, né? Isso daí foi muito importante. Era o que eu tinha falado que eles tinham que fazer. O Hanabi é a única chance que a PSG tem de efetivamente pegar essa Zoe fora de posição. Por quê? Porque você tira ela de posição. 2-minute warning for Psg Talon. The Dragon is spawning soon. They must be able to be ready for this. But look at the incredible vision yet again. Placed by Damwon in the bottom half of the river. It's lit up like a Christmas tree. They know anything and everything happening around here. I mean, where is even the closest ward from the other side? There's not one in that half of the map. I think the closest ward is their 2-2 tower. Like, they got nothing. Qual a ideia na cabeça da PSG pra esse dragão? Eles vão quivar o dragão e tentar pegar push, farm no top? Pegar o arauto? Does this mean PSG are giving it up? I think it probably does. Unless Hanabi is going to base like right now and come back on this wave and group and try to push in for vision, I think they will just actually make that trade. And it looks like that is probably going to be the call. If you make Talvez o que a PSG possa fazer, mas é muito arriscado, é tentar retomar a prioridade do mid com o arauto e entrar pra lutar. Mas a luta deles não está maravilhosa, tá? So the hope here, I think, if you're on the side of PSG, is that now it's a dragon trade that you probably have to give up, but maybe you knock down the tier 1 mid with Shelly and try to at least collect a little bit of gold to scrape your way back into the game here. And worth pointing out, Medjai's São 4K de vantagem. Vocês já viram vários jogos nessa fase igualando ou virando. Então é um ponto decisivo do jogo. É agora que a PSG decide se ele vai conseguir estabilizar ou se ela vai tomar uma bola de neve nessa vantagem, sabe? E eu não digo nem virar, eu digo estabilizar primeiro, tá? Aí é exatamente o que eles vão fazer. Beleza.
But this is just so annoying trying to deal with this. And Doggo getting put pretty low. That's the heal. That's the Gale Force down. And they are getting pushed back here. Barrel's going in, hits the dredge line on the support. Ué. Doggo had to use the Mano. ulti, so everything but Flash now down for the Xayah. Como So many assim? escape mechanisms, but so many had to be used to guarantee that he stays safe here. Maple does have the Gnar ulti. Uh-oh. This is actually bad. He has Gale Force. He can actually maybe close the gap. Oh, he tries for it. Ghost goes in. Doggo's taken so incredibly low, but now Ghost might be the one who gets punished. Oh. Equalizer comes down, buying a little bit of extra space. Binding onto Barrel, who's now jumped on by Hanabi, who takes him down. River the one getting the kill credit here, and Psg Talon have a 1-for-0. Boa jogada da teamfight. Boa teamfight da PSG. Bom caminho. Showmaker doesn't hit the paddle star there, doesn't hit the damage coming through. There's no reason to ult in there. He goes too far. O Silas ainda tem ult do Nara, ele vai dar BTP. Ele não deu ATP no meio da ward que tá na ward que tá no meio dos caras. And an Everfrost now, so if he could set himself up here, he has Flash, he has Mega Gnar, he's going! There it is! Aí ele errou o Everfrost! Meu Deus! There's the paddling, baby! And there's the real Mega Gnar ulti! There's a double kill for Showmaker. Is it about to be 3? I think it is. Double, make it happen! There's your equalizer. Triple double for Damwon Kia, the ace! And the soul point goes to them. Will the real Mega Gnar please stand up? Khan coming through, slamming him into the wall. A ult do Maple foi muito boa, porém faltou ele acertar esse W, cara. W não, desculpa. Faltou ele acertar esse Glace Eterno. Se ele acerta o Glace Eterno, podia ter sido outra luta. Mas não foi o fato. Barrel losing his life, but at the end of the day, with the re-engage here, this is the initial play. The sleep lands. Showmaker wants to use the Gale Force to try to get in range to actually land the Q, but it misses. And I think Ghost was expecting that it would land. He would ult in, and Doggo would be like 10% HP and just get popped instantly. You grab that kill, then you back it up. But E aqui era o momento perfeito para eles lutarem, sabe? Loses most of his health. Barrel is moving in for support, does go down, but Showmaker on the side lane with one sleep. Só que você vai ver o que vai acontecer. So the next one is really going to be the kill, and he's continuing to fish from this angle. Maple goes in. Ele errou a corrente e o Glace Eterno. So not much mattered, and as Showmaker hits the sleep onto Hanabi, he gets the kill on that. Khan flies in. That is the multi-man. E aí ficou, entre aspas, fácil. And of course, Showmaker hits those over the wall. Rumble ulti to slow him down. The sleep to finish him off. He's loving it. 20 pages in the book. Meu amigo. Okay. Hold on. We're back to live as Doggo gets the kill onto Ghost to start off the fight. River will be traded back here now with the Gnar auto attack, finishing him off for the very last hit. 1-for-1 trade here in the mid lane. Nicely done there. They do grab a kill. PSG's got to take whatever fights they can get. They are getting into a really dire situation. So this is one of those situations not as E na Damwon é exatamente diferente. O carry geralmente vai ser o Showmaker. Where pretty much anytime you see, all right, we got 3, they got 2, go. We got 2, they got 1, go. Anytime you feel like you can get an odd number fight, you pretty much must take it. You're just not going to win this game by playing slow. They're on Ocean Soul Point. The Baron is on the map. They're enormously ahead as E o far as the Canyon gold também, lead né? Que é goes. conhecido como, é tido hoje em dia como o melhor jogador do mundo. So this is true. Eu não sei até que ponto é realidade, mas acho que é um título muito pretensioso. Mas ele é com certeza um dos melhores jogadores do mundo. That you find the miracle fight maybe at the Baron or maybe at that Dragon Soul. I mean, yeah, Silas has a Mercury Tread, Rakan has a Mercury Tread. Since Xayah doesn't, I think he could actually just one-tap Doggo with a max range paddle star with no sleep and just kill him instantly. I mean, that was Kaiwing with a Locket plus Merc Treads and about 80% of his health, plus he had the passive shield, I do believe. Let's watch this one more time. Ghost a little bit too far up. They see 3v2, like I said, you find an odd number fight, you take it, you go for it, even if it seems pretty risky. They do get the kill, bring one back. We can see on the top side though as we go back to live. Falta muito esse Showmaker and cronômetro da Khan Morgana. will be taking down this tower as Damwon is rotating up to prevent any potential response.
Damwon E aparentemente ela não vai fazer. for PSG. It's finding those odd number fights. So anytime you don't see PSG on the map, you must expect that they are making the move towards the play, and they may have Meu Deus. Nice binding. This is huge for the shutdown, and the money goes over to Jogadíssima do Showmaker River. unable to flash that, maybe looking somewhere else, didn't actually see the binding coming through. And once that landed, the CC was layered very well. 1K shutdown does buy them a little bit of time, and it's Ganharam porque ainda ganharam muito porque tiraram 10 stacks da Mejai, né? Strong, and unfortunately for PSG, it is not close enough to the Dragon for that to really impact that fight. All they got off him was the spellbook heal. He's still going to be alive. He's still going to have himself ready to go here, and it's going to be about this fight. Can PSG find a way in to get some vision? Novamente eles continuam dependendo do flanco do Hanabi. Se o Hanabi conseguir pegar um flanqueamento perfeito, conseguir tirar desses grandes carries, né, principalmente principalmente se for a Zoe, né, se ele conseguir tirar a Zoe do jogo, é a grande janela de jogada da PSG. But it's all about the soul, and they gotta find the miracle engage. It's gotta be a kick from Hanabi through multiple members, you know, 5-man knockup or something crazy for Kaiwing, some sort of miracle Meganar. Like, these are unrealistic, but they're also your only real chance. So we have all 10 summoner spells for PSG Talon. The 2 teleports, as well as Barrel's Ignite, are not available for Damwon, so it will be a summoner spell advantage for the side of PSG. But they are down 6,000 gold, and for those who were not paying attention when the observer switched over to the gold count earlier, 4,000 of that 6,000 lead is the difference between mid laners. Showmaker was at just under 11k. Here we go, thank you once more. 11,000. Novamente, se você tirar o Showmaker, eles são praticamente um time de igual para igual. Eles não sabem que o Hanabi tá visto. He does have flash to try to make that huge kick play, but when Damwon knows double exactly where he is, it's stolen away. Ocean Soul for Damwon. That was really well done. Alma do Oceano pega, acabou a luta. Smite, the spell thief smite, so they just walk up and they double smite it. There's no way for River to actually stop that, so they secure it, they get soul, and they just want any fight now. Okay, Hanabi and Khan in a 1v1. Olha a regeneração, é muito absurdo. Equalizer down on the ramp, exactly where you like to see it placed. River with a flash away, able to stay Khan errou a ult. Hooks coming in here with the dredge line. Canyon's able to find some damage down to Kaiwing, but now the rest of PSG's got to be careful. Maple's probably the first to die here as Doggo's going to be taken very low. Kaiwing getting himself away. River now hit by the sleepy trouble bubble, and Khan grabs the kill on Maple. There's your killer instinct. E agora tem tudo para ser GG da Damwon. A PSG Talon começou errando muito na bot lane, aí deixou a Kai'Sa ter uma lane suave. O Maple errou desde a build até os posicionamentos dele no jogo. E com isso a Zoe ficou muito livre. Cresceu muito no jogo. Oh boy, Hanabi looking to at least try to take Canyon with him. Showmaker blocks the Sonic Wave, the exhaust comes down, the ace is out, and it's Baron for the prize. Acabou ficando, entre aspas, fácil pra Damwon ganhar esse jogo. Canyon letting them know it's time to get out the game because this one is all Damwon. Here it is. Look at the timing. 1200 to dead. There's nothing you can do as River. The Dragon was just too low and they couldn't actually find the fight before it. You can't really force the engage because you'll just get poked out walking into Zoe. So Damwon just handled that masterfully, and then the skirmish. As soon as you have Ocean Soul, any extended fight is so heavily in your favor. So Khan's like, yep, I'll get in there. Let's start to scrap. On the other side, there's skirmishes going on there. Canyon is pushing people out. You know, he is waiting for Doggo, knowing that he's going to have to flash over the wall. Nossa, o Doggo demorou pra jogar o ult dele. Ele ter tomado aquele dano extra antes de flechar foi muito everyone ruim. is very, very low. Ghost goes in. Doggo, nicely timed stopwatch, but it was never gonna save you from the Kai'Sa. Absolutely not. Damage dealt in the last team fight. It's all about the top laners, baby. 3,400
from Khan on the Nard, getting things done in the team fights. We got ourselves an 11,000 gold lead 26 minutes in. We got Damwon pressuring both mid and bottom lane at the São same 11.000 de vantagem para Damwon. É uma vantagem muito difícil de alcançar. Você teria que ter praticamente um jogo perfeito. Making sure they're that much more difficult to kill. The rest of Damwon will rotate over and try to get as much value out of as they can out of these two cannon minions. This tier 3 turret is dropping rapidly and Psg Talon cannot mount the defense. That means that the first inhibitor should fall here without a fight in bottom lane. Meanwhile, back in mid, the pressure continues to be applied as well. This turret down to half HP will be the next target. Yeah, absolutely. This is looking like the death march here. Going to be so hard for PSG to really hold on. They've kind of got to force something, even though it's incredibly difficult. Aqui a gente vê novamente a Damwon tá simplesmente criando coisas através da pressão osmótica que eles têm, sabe? É uma pressão que se gera sozinha. Eles não precisam fazer mais nada, ó. Equalizer going to get dropped to push him back. Another tower will go down. The top wave being pinged out. You can see Canyon is head up there. He's going to look to push that. E a PSG, toda a jogada da PSG agora é uma jogada desesperada. And get the triple inhib. And the equalizer there is just so powerful. Because there's other ults in the game that have that same kind of AoE, but the AoE and the range combined just lets him drop it down with complete safety and zone everyone away from that tier 3 turret, guaranteeing that Damwon can get that for themselves. Now they've taken down the last tier 2 here in the top lane. They've got one inhibitor turret left to siege, and they've got Baron for 15 more seconds. They want to try to get this on this wave. E a Damwon tem todas as vantagens. Tem vantagem de nível, tem vantagem de item, tem vantagem de spell, tem tudo. Quer dizer, spell não. A spell é mais ou menos parelho, mas... Look at Damwon's victory march here. PSG Talon's on the run. Maple tries to get away, but the damage just pours on through. He gets the Kingslayer, but it will not slay anyone from Damwon. River tries to buy some time with the Soul Shackles, but Showmaker has been running the show since the very beginning. A triple kill back over to Ghost. The ace. E nenhuma caixa da Penta. É só quadra kill, é isso que é permitido e é isso que a gente tá vendo nesse MSI. A gente vê, isso daqui é muito comum em vários tipos de jogos, que é a bola de neve que começa logo cedo, né? Ela começa em decisões erradas, tomadas no jogo. Pera aí, vamos lá, é antes disso ainda. Que o que acontece? A sua bot lane tá muito fraca, no caso da PSG. E aí você não tem como contestar. Então aqui, eles estão sendo... Não é arrogante a palavra, eles estão sendo, tipo, birrentos. Sabe? Tipo assim, não, você não pode fazer isso. Só que eles podem sim. Eles estão muito mais fortes que você. Ele já resetou, ele tem item, ele pode fazer isso, sim. And you can see Ghost stepping forward. River is here to cover, so they want to push in this wave one more time, then get a base off, because Doggo is very weak right now. E aí é o momento principal. O Sylas deu TP no mid. No momento que o Sylas deu TP no mid, a Zoe sai de perto e dá TP no bot. They're going to TP on. TP's coming in. Kaiwing with a flash away, down to 100 HP. Doggo's now the target. A nice dredge line, and they make sure they get. E a partir desse momento, você pode dizer que acabou a mid lane, tá? O Maple tá dizendo, reporta o meu time, por favor. E pra completar, vai ter essa jogada do top, se não me engano. Vai ser no top ou vai ser no aronguejo do bot? Não, vai ser agora, no arauto, é isso mesmo. A jogada no arauto, ela era uma jogada que a PSG tinha tido prioridade do buff, porém, olha o que vai acontecer. Eles vão tentar entrar, mas eles não estão bem posicionados ainda. Erraram todos os kill shots iniciais deles. A Morgana não tem ult. Legal, tiraram o Barrel. Só que olha o dano que eles estão tomando em área aqui. E aí nesse momento é que o Khan chega
E você tem um 3 contra 3, onde você tem 0 recursos utilizáveis por parte da PSG. Na verdade, você tem a ult do Hanabi. O River ainda está sem ult. E você tem um Showmaker que não tem que se preocupar com ult, né? É um campeão equilibrado. E você tem o Khan, que está full life. E olha isso, o alcance, como funciona favoravelmente a eles. E o River, agora que a ultimate dele vai voltar, mas ele saiu da luta. Então ele deixou o 3v3 virar um 2v2 com os dois amigos dele completamente nulificados. E por conta disso, a gente pode dizer até que o River entregou essa luta. Mas a partir daqui, a Damwon simplesmente vai cavando vantagem. A Damwon, assim como a maior parte das equipes coreanas, jogam muito bem quando estão na frente, porque são equipes que punem erros, são equipes que gostam de jogar um jogo frio, um jogo calculado, um jogo metódico. Então, se você permite que eles peguem uma vantagem cedo, eles vão cavar em cima dessa vantagem e vão ganhar cada vez mais o jogo. Então, é isso, a Damwon locada no top 2. Ainda tem que definir amanhã contra a Royal se quem vai ser primeiro vão ser qual das duas equipes, que eu acho que ninguém mais tem como chegar na mesma pontuação que as duas. E vamos ver o que vai rolar. Ainda tem mais um jogo hoje entre Cloud9 e Pentanet. E a Cloud9, nesse caso, está com um pouquinho de pressão por estar obrigada a ganhar. E a Pentanet, ela tá pelo meme mesmo. Eles estão de boas, eles estão suaves. Mas eles podem repetir uma história de Kabum, a história da desclassificação de um time. Então, veremos adiante no próximo game. Espero vocês e, como sempre, meus amigos, GG e até logo.